Recebemos no consultório CBN hoje o médico infectologista, o Dr. Ronaldo Paiva. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a dengue, né? Inclusive aqui com muita frequência na CBN, a gente atualiza sobre os números da doença e Londrina sempre está ali, ó, no topo da lista do estado, com novos casos, com infelizmente mortes, aqui na região também. Doutor, como que a gente identifica que nós podemos estar com dengue? Quais são os principais sintomas? Nós não temos assim sinais e sintomas que são específicos da doença, que Uhum. pode se confundir com outras doenças infecciosas. Mas assim, no atual contexto, pessoa que estiver com febre, dores no corpo, dores nas articulações, dor atrás do olho, dor de cabeça, diarreia, são os sinais e sintomas que podem fazer parte do quadro de dengue. Uhum. E como funciona? A pessoa está sentindo isso, né? O que que ela deve fazer ou que ela não deve fazer? Bom, primeiro procurar atendimento Tá. médico. Então precisa procurar porque assim, alguns sinais e sintomas indicam uma gravidade do quadro e o paciente não vai conseguir reconhecer isso. Então, frente a um quadro suspeito, deve procurar atendimento médico. Em caso, o que o paciente pode fazer é tomar medicação para controlar os sintomas, um analgésico, um antitérmico, hidratar bastante, então é importante a hidratação, que ela ajuda a melhorar os sintomas. Evitar o uso de anti-inflamatório, então as medicações anti-inflamatórias, elas podem induzir uma frequência maior de casos graves, então não deve tomar anti-inflamatório. Está falando só para remédio de dor e febre. Isso, e hidratação. Hidratação. Qual que é a importância da hidratação no caso da... O que que acontece no corpo que a hidratação vai ajudar nesse processo? Então, o vírus da dengue, ele pode comprometer as células dos vasos sanguíneos. Então, assim, esses sinais e sintomas são decorrentes disso. A hidratação, ela vai ajudar a melhorar esses sinais e sintomas. Então, a pessoa tem uma melhora desses sinais e sintomas. Outra coisa que a hidratação vai fazer é porque, por causa desse comprometimento dessas células dos vasos sanguíneos, pode acontecer de parte do sangue, na forma de plasma, sair desses vasos sanguíneos. Então, a hidratação ela ajuda nesse sentido também. Ela ajuda também a prevenir formas graves. E o que é uma hidratação bem feita, assim? Só beber água? Qual que é a quantidade? Depende. Veja que assim, não é só beber água, a água é importante, mas há uma estimativa que fala que nós devemos tomar em torno de 60 ml de água por quilo, 60 ml por quilo por dia de Uhum. volume de hidratação. Desse volume de hidratação, um terço tem que ser na forma de solução de reidratação oral. O restante pode ser na forma de outros líquidos. Soro? O soro de reidratação oral, que Aham. ele tem aí nas unidades básicas de saúde, você pode comprar na farmácia também, que ele é saborizado e facilita a Para ingestão, beber o soro para mesmo, beber né? o Aí soro que mora o mesmo. problema, eu acho, hein, É. doutor? Que daí o pessoal já, né, torce o nariz aí, mas ele é muito mais eficaz. Sim, sim. Então, pelo menos um terço do volume diário tem que ser na forma de soro. Uhum. Assim, ó, tem as formas que são saborizadas, você pode comprar a forma saborizada, tem diferentes sabores, colocar na geladeira, que daí fica mais palatável. Então, ele gelado é mais fácil a administração. Tá. É, o que preocupa mais, assim? Quando que a gente sabe que os sintomas da dengue estão ficando mais, a situação está piorando? Então, ó, a doença ela tem três fases assim Hum. clinicamente bem distintas. Então, nós temos a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Felizmente, a maior parte dos pacientes fica somente na fase febril, mas alguns evoluem para a fase crítica. Então, como saber se o paciente está evoluindo para a fase crítica ou não? Existem alguns sinais e sintomas que são sugestivos. Então, por exemplo, dor abdominal intensa, então a pessoa começa a ter uma dor muito forte na barriga, a pressão arterial ela começa a concentrar, então a gente tem a pressão sistólica e diastólica, ela começa a concentrar, a pessoa começa a vomitar que não para mais, então vômitos repetitivos, que mais?
Desmaio, né? A pessoa tem o desmaio também, tem que procurar atendimento. Quando a pessoa fica muito sonolenta, né, não quer sair da cama, fica muito prostrada, tem que procurar atendimento também, que pode ser um sinal de alarme que ela está evoluindo para essa fase crítica. Tem aquela questão do corpo ficar todo vermelho, Sim. coceira, isso é mais para o final da Pode, doença, ou pode aparecer em uma qualquer momento? porcentagem dos pacientes podem fazer lesões de pele, que a gente chama de racho cutâneo. Esse racho pode ter diferentes apresentações clínicas, mas isso não é um sinal preocupante, né? Às vezes, do ponto de vista estético, a pessoa acha ruim tudo, mas isso não é um sinal preocupante, não faz parte daqueles sinais de alarme que o paciente pode estar evoluindo para a fase crítica. Doutor, na Covid, na época, né, da pandemia, existia toda a preocupação do que, eu peguei Covid e eu fiquei com sequelas. A dengue não deixa sequelas, ou deixa? Não, não costuma deixar sequelas. Lembrando assim, que a gente pode ter formas graves, que pode pegar diferentes partes do corpo. O que a gente tem de relatos é alguns pacientes que podem ter um quadro chamado fadiga crônica após a dengue. Está relatado também pessoas que ficam com transtorno de humor, tipo depressão após a dengue, mas não seria uma cronificação do quadro, né? Tá. O senhor falou né, dos tipos de dengue aí, né? Antes a gente falava de uma dengue hemorrágica, agora não mais, né? A nomenclatura mudou, é isso? Sim. O Brasil, desde 2014, ele adotou a classificação dessas fases, classificação final dos casos, conforme a Organização Mundial da Saúde. Então aí a gente, quando confirma o caso de dengue, a gente tem que fechar nesses 3 critérios: dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então a gente não usa mais essa terminologia dengue hemorrágica. Até porque os casos graves, nem todos vão evoluir com hemorragia. O que a gente tem é um mecanismo diferente, que é a questão do choque, a diminuição da circulação do sangue nos tecidos e órgãos principais do nosso organismo. Quando fala, está com a plaqueta baixa, do que a gente está falando? Então, o vírus, né, na fase crítica, ele pode fazer 2 eventos assim nas células do sangue que são muito importantes aí para as formas graves, que é concentrar o sangue e cair as plaquetas. Então, nessa fase crítica, os pacientes que evoluem para a fase crítica podem fazer essas 2 coisas: concentrar o sangue, que a gente chama de hemoconcentração, e a queda das plaquetas. Então, quando está com a plaqueta muito baixa, também o paciente pode estar na fase crítica. E esses pacientes na fase crítica, eles devem ser internados. Então, não dá para fazer o manejo em casa. Então, pelo menos no primeiro momento, esses pacientes que evoluem para essa fase precisam ser internados, porque é aí que tem a possibilidade de agravar mais ainda e às vezes até evoluir para óbito. Mas há como, claro, reverter essa questão das plaquetas, né? Sim, sim. Não existe uma medicação específica. Que você faz na internação do paciente é a hidratação, daí não faz mais a hidratação oral, sim a hidratação intravenosa, e também o monitoramento aí para ver se o paciente está realmente piorando, né? Além da fase crítica, né? Evoluindo para quadros graves, que alguns desses casos vão precisar até de serem transferidos para a unidade de terapia intensiva. Tá certo, nós estamos conversando com o médico infectologista sobre dengue, o doutor Ronaldo Paiva. Doutor, claro, todos precisam tomar cuidado, os cuidados a gente fala com muita frequência, todo mundo sabe, apesar de não fazer aí a lição de casa muitas vezes, né, e a gente ainda ter uma frequência muito grande de casos dessa doença, mas algumas idades preocupam mais? Nós temos algumas populações de risco, sim. Então, sim, os extremos de idade, então as crianças, principalmente abaixo de 2 anos, os idosos, né, aqueles pacientes com mais de 60 anos. Dengue, né? Pode Pequenos, sim. Aqueles adultos com comorbidades, assim, que têm problemas no coração, que têm problemas diabetes, problemas pulmonares crônicos, então também são grupos de risco. Gestantes também são grupos de risco, então nós temos algumas populações especiais que têm um risco maior de gravidade. Tá. Quando o senhor fala de hospitalização, é realmente quando a pessoa já está nesse estágio crítico. Quando ela não chegou aí, ela pode
Sim. tratar tudo em casa. Felizmente, a maior parte dos casos são manejados ambulatorialmente. O paciente não precisa internar. Uhum. E se a pessoa já teve dengue? Alguém está nos ouvindo aqui, já tive dengue. Me preocupo em pegar novamente, tem que se preocupar mesmo, né? Se cuidar. Mas ela pode vir numa forma mais grave? Sim. Então, assim, nós temos 4 sorotipos do vírus da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, as pessoas que já tiveram dengue, elas têm, além de não estarem protegidas, se elas fazem infecção por um outro sorotipo, há um risco maior de casos graves. E nós vivemos um momento assim delicado, porque ao longo dos últimos anos, nós tivemos principalmente circulação do sorotipo 1 e 2. E agora, desde 2024, o sorotipo 3. E aí a gente não teve circulação desse sorotipo ao longo dos últimos anos. O que isso quer dizer? Temos várias pessoas que tiveram infecção pelos outros sorotipos, principalmente aí o 1 e o 2, e que estão suscetíveis a pegar o 3 e uma possibilidade maior de fazer quadro grave. Tá. O mesmo mosquito também transmite outras doenças, né? Sim. Chikungunya. Chikungunya. Como identificar? Bom, primeiro assim, ó, a gente chama esses vírus que são transmitidos via mosquito de arboviroses, né, arbovírus. Então, o Aedes aegypti, além da dengue, temos aí a chikungunya e Zika vírus. E também ele pode transmitir também febre amarela. Então existe um risco aí também de reintrodução de deixar de termos casos de febre amarela silvestre, que é o que a gente tem no Brasil, para ter uma reurbanização. Por isso que a gente precisava acabar com esse vírus mesmo, né? Então, no Paraná, nós não tivemos aí casos confirmados de Zika vírus, mas chikungunya está tendo caso, inclusive em Londrina. Pois é. Mas o que muda, doutora? É muito... Em termos de sinais e sintomas, temos vários sinais e sintomas que são semelhantes, febre, dor no corpo, mas o chikungunya, ele faz um comprometimento da articulação muito mais intenso. Então ele pode fazer dores articulares muito mais fortes, inclusive podendo fazer artrite, a inflamação das articulações. Né? E o tratamento? Não temos tratamento específico também. O tratamento é sintomático. Então, chikungunya, alguns casos, pode ser indicado anti-inflamatórios mais potentes, que a gente chama de corticosteroides. Mas também o tratamento é controle dos sintomas. Mas a evolução é mais rápida do que a dengue? Não necessariamente. A gente tem casos de chikungunya que eles acabam ficando com comprometimento articular crônico. Né? Mas uma boa notícia é que nós tivemos aí a aprovação de uma vacina para a chikungunya. Recente, agora, há poucos dias atrás, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma vacina contra a chikungunya. Então, acredito que ao longo aí dos próximos meses ou anos, tenhamos algumas populações especiais sendo vacinadas para chikungunya. E também contra a dengue. Contra a dengue. Hoje nós temos, assim, a Anvisa, 2 vacinas aprovadas. Nós temos a vacina no laboratório francês, Sanofi, que é a Dengvaxia, e nós temos a vacina do laboratório japonês, o laboratório Takeda, que é a vacina Qdenga. Inclusive a vacina Qdenga nós temos aqui na cidade de Londrina, mas para populações especiais. Estamos vacinando só criança e pré-adolescente, 10 a 14 anos. Quando tiver com um número maior, atendendo um número maior da população, com certeza vai ajudar muito, né, doutor? Sim, sim. Porque a gente vê que é muito difícil acabar com o mosquito. Né? O mosquito ele pode voar até 100 metros, se eu faço a minha parte e os vizinhos do bairro não fazem, eu posso infectar da mesma forma. E a vacina é uma estratégia assim, muito efetiva, né? Então, e nós temos também uma boa notícia, que tem uma vacina que é produzida pelo laboratório Butantan, uma vacina aí brasileira, que ela passou já nas 3 primeiras fases, que já está aguardando a aprovação pela Anvisa. Então, assim, as vacinas que nós temos aí são importadas, e o laboratório não dá conta de produzir a quantidade que merece no Brasil, aí, com um país de dimensões continentais. Então, a gente está na expectativa da aprovação dessa vacina do laboratório Butantan, que tem condição de produzir vacina aí, milhões de doses aí nos próximos anos.
Tá certo, é o que a gente espera. Doutor Ronaldo, muito obrigada por ter vindo à CBN, volte sempre falando aí de assuntos tão importantes e tão atuais como esse que a gente falou sobre a dengue. Muito obrigada. Eu que agradeço.